Você sabe que isso aqui faz um mal danado pra saúde, né? Esse monte de gordura aqui, né? Ah, então vamos pôr azeite pra ficar saudável. Fala, galerinha, estamos lá mais um Inteira Bio. Porque bio é vida. Aqui quem está falando é Erika Porto, da Biologia. E eu sou o Guilherme Aparecido, da Biologia. E nós vimos nas aulas passadas, falamos um pouco sobre a composição dos seres vivos. E vamos continuar. A última aula foi sobre carboidratos. Se você ainda não assistiu, tá passando aqui o card para você acessar, ok? Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se no canal aí, no botão vermelho. Curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos. Olha o conhecimento que vocês estão perdendo para o vestibular e outros concursos por aí. Além do conhecimento que você vai adquirindo, né? Inclusive, vamos falar mais um pouco de química, né? Ali, a nossa mesa didática. Vamos falar mais um pouco sobre química orgânica. Lembrando que é a química do carbono. E ele faz 4 ligações. Vamos destacar aqui, novamente, algumas funções orgânicas, que nada mais são do que conjuntos de moléculas compostos com funções semelhantes. Temos aqui o ácido carboxílico, representado pela função COOH. Temos também o álcool, que é representado pelo C ligado a uma hidroxila, 1OH. Temos também as reações orgânicas, que ocorrem com compostos orgânicos, geralmente. Um exemplo de reação orgânica é a reação de esterificação, que ocorre quando a hidroxila do ácido carboxílico junta com o hidrogênio da hidroxila do álcool, liberando água, sendo assim uma reação de desidratação, e forma um novo composto orgânico, resultado da união entre ácido carboxílico e álcool. Temos aqui um éster, que apresenta a ligação éster. O grupamento éster, representado pelo C, dupla O e mais um O. A parte antes da ligação éster corresponde ao que era antes ácido carboxílico. E a parte depois corresponde ao que era antes o álcool. Vamos lembrar também da isomeria, que consiste no fato de que um composto pode ter a mesma fórmula molecular, mas apresentar estruturas diferentes. Temos aqui um exemplo de isomeria de função, o composto C3H8O. Podemos ter essa forma que representa um éter. A função orgânica éter, que é quando tem um átomo diferente, um heteroátomo, no meio de uma cadeia carbônica. E essa mesma forma molecular serve para um álcool, como já vimos anteriormente. Outro composto é o C4H8, que pode assumir uma forma apresentando uma dupla ligação entre carbonos, 2 agrupamentos CH3 e 2 hidrogênios. Se traçarmos uma linha no meio dessa molécula, percebemos que os grupamentos ligados aos carbonos com dupla ligação estão na mesma parte. Quando acontece isso, chamamos de isômeros cis. Uma outra forma é novamente 2 carbonos ligados por uma dupla ligação e agora os grupamentos CH3 e H estão cruzados. Agora dizemos que é um isômero trans. E uma última coisa para falarmos aqui de química orgânica é a respeito de uma representação especial sobre as cadeias carbônicas. Quando eu tenho um composto com carbonos e ligação simples, eu posso representar dessa forma, mas também de uma maneira simplificada. Eu posso representar com linhas, e cada ponta dessas linhas indica um carbono. E os hidrogênios, entende-se que já estão inclusos na representação, completando as 4 ligações do carbono. Outro exemplo, podemos ter aqui também um composto carbônico que apresenta dupla ligação. Na sua representação especial, fazemos novamente as linhas, só que quando tem ligação dupla, colocamos uma linha extra, uma vez que podemos chamar de insaturação quando temos mais de uma ligação entre carbonos. Bom, nessa parte da aula é importante saber um pouco de química, porque é bioquímica, então é uma parte muito interdisciplinar que nós estamos tratando aqui, então é importante ter um conhecimento prévio que nós estamos mostrando para vocês, caso vocês não saibam, mas assim, conhecimento bem raso, para que vocês consigam entender um pouco do que nós vamos falar a partir de agora.
Inclusive, né, a bioquímica mesmo, ela é a base para a gente conseguir trabalhar a biologia. Então, muito disso, a parte microscópica, né, a gente tem que abordar muito bem, ok? E na aula agora a gente vai falar sobre lipídios, que é o próximo grupo, né, de componentes orgânicos dos seres vivos, ok? Sobre algumas características gerais dos lipídios, temos que são substâncias, em sua maioria, apolares, ou seja, hidrofóbicas, que é um grupo muito heterogêneo de moléculas e tem pouca solubilidade, quase nada em água, grande solubilidade em solventes orgânicos. Aqui podemos lembrar que a água é uma substância polar. Já os solventes orgânicos são substâncias apolares. E se lembrarmos da regra da solubilidade, polar dissolve polar e apolar dissolve apolar, ou seja, substâncias hidrofílicas só são dissolvidas por substâncias hidrofílicas e as substâncias hidrofóbicas só são dissolvidas por substâncias hidrofóbicas. Os ácidos graxos podem ser divididos entre saturados e insaturados. São moléculas que apresentam aquele grupamento C-OOH, indicando ser um ácido carboxílico, uma longa cadeia hidrocarbonada contendo muitos carbonos e hidrogênio. No caso dos ácidos graxos insaturados, nessa cauda hidrocarbonada são encontradas insaturações, ligações duplas entre carbonos. E biologicamente podemos representar os lipídios com o seguinte esquema: uma cabeça, indicando a função ácido carboxílico, e um prolongamento, indicando a cauda hidrocarbonada, que na verdade é por conta dessa cauda que os lipídios têm esse caráter hidrofóbico. E como exemplo de substâncias hidrofóbicas, temos aqui o éter, o benzeno e o cloroformo. Sendo eles todos hidrofóbicos, eles irão solubilizar essa cauda hidrocarbonada. Bom, então como vocês podem ver, que a gente falou um pouco sobre solubilidade de polar e apolar, polar e polar. Nós temos aqui o óleo de soja e a água. Apolar com polar. A gente já fez isso em aulas anteriores. Vamos ver de novo só para refrescar a memória. Então eu coloco aqui um pouco de óleo. Vocês podem ver que ele vai lá no fundo e volta. E mesmo se eu mexer, ele não se mistura. Por quê? Apolar e polar. Isso se deve muito pelo fato de que a água, como a gente já viu, ela faz ligações hidrogênio. E as ligações hidrogênio são entre o oxigênio e o hidrogênio das moléculas de água, né? No caso, essas ligações hidrogênio, elas não se conectam com essas moléculas apolar. Por isso que fica essas duas fases. Agora, vamos pegar aqui o querosene. O querosene é um derivado do petróleo, assim como a gasolina, tintas, entre outras coisas. A gente vai tentar usar ele como solvente para dissolver o óleo, né? E aí, como ele é derivado do petróleo, como ele é muito parecido com a gasolina, são todas substâncias apolares, substâncias hidrofóbicas. Vamos pegar o óleo, que é apolar, que é hidrofóbico, e misturar para ver o que acontece. Olha aqui. Bem no momento que ele cai, ele já se dissolve. A gente não precisa nem agitar muito. Certo? Olha como ficou transparente de novo. Ficou uma solução apenas de uma fase. Olha essa diferença. Ok? O primeiro grupo de lipídios que vamos trabalhar é o grupo dos glicerídeos, que são popularmente chamados de gorduras e servem como reserva energética. Então esses lipídios são capazes de acumular muita energia. Cerca de 1 grama deles equivale a 9,3 quilocalorias, ou seja, reserva muito mais do que os carboidratos. Eles servem como isolantes térmicos, então o nosso tecido adiposo protege o nosso corpo contra a perda de calor, assim como alguns animais que vivem em regiões mais frias, como as focas, as baleias e os ursos. Eles têm uma espessa camada de gordura e também podemos dizer que esses lipídios servem como uma proteção mecânica, ou seja, envolvendo alguns órgãos, diminuindo os danos por impactos, como por exemplo o rim. Podemos dizer também que eles são ésteres formados
da desidratação entre o glicerol e ácidos graxos. Lembrando que o glicerol é um álcool e os ácidos graxos são ácidos carboxílicos. Um exemplo que temos aqui é a nossa molécula de glicerol, conhecido também como glicerina, que ela tem 3 hidroxilas, também chamamos de triálcool. Juntamos a 3 ácidos graxos. Nesse processo ocorrerá, como já falamos antes, a desidratação. Junta-se o OH mais H 3 vezes, liberando 3 água, e no processo final temos aqui as ligações éster aparecendo 3 vezes. Esse composto que formou é o triglicerídeo, também chamado de triglicéries ou triacilglicerol, uma vez que acil são ácidos graxos de cadeias muito longas, com mais de 16 carbonos. Uma observação que podemos fazer aqui é a respeito das gorduras. Dividimos as gorduras em 2 tipos, as saturadas e insaturadas. As saturadas são formadas por ácidos graxos saturados. São de origem animal e são sólidas à temperatura ambiente. E por que são sólidas à temperatura ambiente? A conformação espacial dos ácidos graxos, no momento em que eles se juntam, eles conseguem se encaixar de uma maneira em que ficam muito juntos, tornando-se assim consistentes. As gorduras insaturadas podemos chamar também de óleos e são formadas por ácidos graxos insaturados, que são líquidos à temperatura ambiente e são de origem vegetal. Ainda podemos dividi-las em monoinsaturadas e poliinsaturadas. As monoinsaturadas, um ácido graxo representa uma única insaturação ao longo de sua cadeia carbônica, e isso dificulta o encaixe justaposto das moléculas. Já os poliinsaturados apresentam ácidos graxos com várias insaturações ao longo de sua cadeia hidrocarbonada. Dessa forma, as insaturações impedem uma maior organização e aglomeração das moléculas, tornando assim líquido à temperatura ambiente. Também pode ocorrer processos industriais em que transformam as gorduras insaturadas, as gorduras vegetais, em gorduras saturadas, que ocorre pelo processo de hidrogenação, formando assim as gorduras vegetais hidrogenadas. E essa gordura hidrogenada, ela é produzida de forma industrial. Na natureza, naturalmente, ocorre, mas em quantidade muito pouca, por bactérias e intestinos de ruminantes. Mas enfim, vamos entender que a gordura hidrogenada ela é produzida a partir de atividades industriais. Então, por que eles fazem isso? Para justamente deixar esse alimento com data de validade estendida, mas digamos que assim, gostoso, né? E também para ter uma consistência maior. Então esse processo que a gente falou de adição de hidrogênio, de hidrogenação, é quando você pega a gordura vegetal, né? Então você pega ali um óleo, você vai fazer o quê? Você vai hidrogenar. Os 2 hidrogênios da molécula, elas vão quebrar as ligações duplas dos óleos, né? Dos ácidos insaturados, vão encaixar e aí esses ácidos graxos vão ficar encaixado ao lado do outro, deixando assim uma consistência sólida, que é o caso da margarina que você come no dia a dia. Passa a ser o quê? Uma gordura saturada, como se fosse de animal. Como se fosse. Que não é nem um pouco saudável. Em compensação, ácidos graxos saudáveis, nós temos o ômega 3 e o ômega 6. O ômega 3 ele tem capacidade de diminuir o colesterol total do sangue, ou seja, então ele vai baixar a quantidade de LDL e HDL. Mas não se preocupe com essas siglas, a gente já vai ver daqui a pouquinho. E aí o que acontece? Diminuindo a quantidade dessas moléculas, não ocorre então a associação plaquetária nos vasos. E aí com isso nós não temos a presença de ateromas, que nós explicaremos daqui a pouco. Já o ômega 6, ele tem capacidade de diminuir a quantidade de LDL, certo? E a diferença entre os dois é que o ômega 3 ele é encontrado em animais, como por exemplo em peixes de águas profundas, como as sardinhas, né? Salmão, o salmão também, né? E o ômega 6 ele é encontrado em óleos de vegetais, como por exemplo o azeite, né, Guilherme, que você falou que é saudável, e também as
castanhas, óleos de castanha também, são encontrados o ômega 6. Uma outra coisa também, né? Aí às vezes você pega ali o óleo vegetal, óleo de soja, óleo de milho, né? Óleo de canola, o próprio azeite. E aí, sei lá, você vai e usa para fazer fritura. E aí, o que acontece? Pensa ali, você está na rua e a pessoa está usando aquele óleo durante a semana inteira, fazendo fritura. Aquela batata frita, aquele pastel que você come. Então pensa, a pessoa está usando a semana inteira. O que vai acontecer com esse processo de esquenta, esfria do óleo? Acontece o seguinte, lembra que a gente falou dos carbonos com ligação dupla fazendo um ácido graxo insaturado? O que acontece? Quando você faz esse processo de esquenta, esfria, tudo mais, ocorrem algumas reações e a isomeria encontrada nesses ácidos graxos, que nem a gente já viu no começo da aula, é a isomeria cis. Mas nesse processo de esquentar, diminuir, ela vai mudar a sua configuração e ficar na isomeria trans. Aí você vai ter a gordura trans. Você vai transformar, né, esses ácidos graxos insaturados, né, essas gorduras insaturadas, que teoricamente são saudáveis, em gordura trans. A gordura trans, ela é pior que a gordura saturada, porque justamente ela ajuda a aumentar os níveis de LDL. Aí não adianta nada você ir lá comprar um óleo vegetal achando que está super saudável e o reutilizar ele várias vezes. Essa gordura trans, inclusive, ela é praticamente um veneno, né? Saíram várias leis falando a respeito do quê? De impedir alimentos de colocar excesso de gordura trans, né? Que ela faz muito mal. Então na embalagem, veja ali, toda vez que você pegar a embalagem de algum alimento, tenta ver a quantidade de gordura trans que vai ter, né? Lembrando que nós podemos consumir por dia apenas 2 gramas de gordura trans, para vocês terem noção do problema que ela pode trazer à sua saúde. O que eu faço então com esse óleo que eu usei? O que eu faço? Sabão. Sabão. Ocorre uma reação, quando a gente vai fazer sabão, chamada reação de saponificação. Você usa uma base, ou seja, geralmente é o que? O hidróxido de sódio. Pode ser também o hidróxido de potássio e tal, mas você usa o hidróxido de sódio, mistura com essa gordura, né, com os triglicerídeos que sobrou ali da fritura, etc. E a partir dessa reação de saponificação, você forma um produto chamado sal orgânico. Esse sal orgânico tem um grupamento de sódio ou de potássio que caracteriza uma molécula apolar. E com isso, o sabão é um sal orgânico. É por isso que ele consegue limpar tão bem a gordura, porque ele é apolar e ele vai dissolvendo essa parte apolar da gordura. Então não adianta nada você pegar a água e ficar lá jogando em cima da gordura. Você vai ficar o resto da sua vida fazendo isso e não vai tirar a gordura de lá. Então é isso aí, usem sabão, detergente, shampoo para limpar o cabelo, né? É o mesmo princípio, ok? Temos aqui o grupo dos esteroides, que são lipídios à base de uma molécula tetracíclica. E o principal e base de todos os outros desse grupo é o colesterol. O colesterol pode ser considerado como um lipídio e também um álcool, por apresentar uma hidroxila no final. Sobre o colesterol, podemos dizer que ele atua na composição da membrana plasmática, aumentando sua rigidez, e é um importante precursor da vitamina D. Então, quando ocorre a incidência dos raios solares, o colesterol pode se converter na vitamina D, importante para a absorção de cálcio no nosso corpo. Também atua como solvente das vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas K, A, D e E. Você procura elas assim, KD. O corpo precisa solubilizar elas para depois elas serem absorvidas. Também é precursor dos sais biliares, que compõem a bile, substância essencial para a digestão de gordura no intestino. Além disso, o colesterol atua também na formação de hormônios chamados de hormônios esteroides. Entre eles temos os hormônios corticais, produzidos no córtex das glândulas suprarrenais, que como exemplo temos o cortisol, e os hormônios sexuais, como exemplo temos a testosterona, o estradiol, que são os estrógenos, e a progesterona. Precisamos falar também dos transportadores de colesterol no sangue.
uma vez que o colesterol é apolar e o sangue é polar, ou seja, precisamos de partículas polares, partículas hidrofílicas para transportar essa molécula. Essas partículas podemos chamá-las de lipoproteínas, que são compostos à base de lipídios e proteínas. A parte lipídica delas podem ser triglicerídeos e o próprio colesterol. Dentre elas temos os quilomicrons, que são produzidos no intestino e transportam em maior parte os triglicerídeos, as gorduras pelo corpo. Temos também a lipoproteína chamada de VLDL, que é a sigla em inglês para lipoproteínas de muita densidade, Very Low Density Lipoprotein. Temos também a LDL, que é a sigla em inglês para lipoproteína de baixa densidade, Low Density Lipoprotein, responsável por transportar colesterol do fígado para vários outros órgãos e tecidos do corpo humano. Inclusive, ela faz isso pelos vasos sanguíneos. E por ser de baixa densidade, não pode transportar muito colesterol. E por último, temos as HDLs, que é a sigla em inglês para lipoproteínas de alta densidade, High Density Lipoprotein, que é responsável por fazer o caminho reverso da LDL, ou seja, ela retira o excesso de colesterol dos outros tecidos, órgãos e vasos, levando-os novamente para o fígado. Temos que entender também que nos fígados é produzido aproximadamente 70% do colesterol do nosso corpo. Ou seja, 70% é endógeno e os outros 30% são obtidos pela dieta, ou seja, exógenos. Conforme o LDL transporta as moléculas de colesterol, se for em grande quantidade, esse colesterol pode se depositar nas paredes das artérias, formando verdadeiras placas rígidas, chamadas de ateromas, que ocasiona uma doença chamada ateroesclerose, que consiste no espessamento do vaso com as placas rígidas. E o HDL, como já falamos, leva o excesso de colesterol de volta para o fígado. No fígado, esse colesterol pode ser usado para a produção de sais biliares e ser liberado na forma de bile para emulsificar os alimentos. Popularmente, damos o nome de colesterol ruim para LDL e colesterol bom para HDL, uma vez que cientificamente é um termo usado de forma errônea, pois as moléculas de colesterol é uma só. Nossa, mas esse gato tá gordo, hein? Olha. Ele sofre no calor, hein? Nossa, é uma bolinha. Olha isso. Você tá comendo demais, cara. Vamos parar com isso, Anakin. Presta atenção, hein? Olha isso. Vai embora, vai. Tá muito gordo. Vai fazer uma ginástica lá, vai. E como a gente falou de aterosclerose, né? Não confundam. A arteriosclerose é o enrijecimento das artérias, certo? É quando as artérias ficam rígidas e tal. E existem várias subdivisões de arteriosclerose. A aterosclerose é uma das subdivisões da arteriosclerose, certo? Que pode causar também várias outras doenças cardiovasculares, como por exemplo, o infarto do miocárdio, que é o músculo do coração, o acidente vascular cerebral, que é o AVC, né? Todas essas doenças estão justamente relacionadas com o colesterol. E temos outro problema também com o excesso de gordura, que é a obesidade, né? Como nós vimos o gato. Então o que acontece? As pessoas, né, e animais pets inclusive, estão tendo esse problema por quê? Porque tem excesso de energia consumida e pouco gasto de energia com exercícios físicos, né? Então, a pessoa ela vai lá, come muita coisa com gordura, né? Que é sorvete, fast foods, e isso acaba levando a pessoa a ter a obesidade, que isso é um problema, mas que leva a outros problemas muito mais graves, como diabetes tipo 2, problemas de pressão, entre vários outros problemas, além de questão de depressão e tudo mais, né? E uma das formas que o pessoal costuma usar para poder verificar se a pessoa é obesa ou não é usando o índice de massa corporal, que é o IMC. Eles vão lá, mede o peso da pessoa dividido pelo quadrado da altura e tem várias taxas
decidindo se a pessoa ela é subnutrida, se ela tem peso normal ou se ela é obesa. Só que isso é um problema, porque se você pegar um atleta, ele vai aparecer lá com o IMC alto, vai aparecer que ele tem obesidade. Por quê? Porque a massa muscular, ela é muito mais pesada que a gordura, né? Então, se você pegar uma mesma área de massa muscular, uma mesma área de massa de gordura, você vai ver que a massa muscular ela é muito mais pesada, a proteína é muito mais pesada. Então, não é confiável. Então, o certo é, se você tem algum problema e está desconfiado, vá ao nutricionista, vá ao médico e siga corretamente. Não vai fazer simplesmente uma medida qualquer, porque você não vai conseguir ter os resultados exatos. A galera que gosta de usar aí anabolizantes, isso aí, né, a gente sabe que vai causar uma disfunção no seu corpo. Anabolizantes são a base de hormônios esteroides que a gente acabou de falar. E eles foram desenvolvidos justamente para o quê? Para tratar pessoas com desnutrição. E aí você pega lá, o anabolizante ele é principalmente feito de testosterona. E você vai utilizar esse anabolizante no seu corpo, você vai ter várias consequências. Você vai conseguir construir o músculo? Vai. Só que esses hormônios em gerais, eles precisam ter uma quantidade exata. A partir do momento que você coloca um pouquinho a mais, você vai ter disfunção em outro lugar. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. E lembrando que esses hormônios esteroides, eles fazem as pessoas desenvolver as características sexuais secundárias. Na testosterona ocorre o engrossamento da voz, né, o aumento de pelos no corpo, a massa muscular, né, e o estrógeno manifesta as características sexuais femininas secundárias, como por exemplo, né, o crescimento de mamas, né, o acúmulo de gordura nos quadris e assim por diante, ok? E uma última coisa pra gente falar aqui é a respeito dos sais biliares, da bile, né? A ingestão de fibras, que a gente já falou na aula passada, a questão da celulose, o que vai acontecer? O seu corpo vai tentar digerir a celulose. Então é liberado a bile, que a bile é a base do colesterol, e aí a bile vai emulsificar, vai tentar envolver essa celulose. Só que assim, ela não vai conseguir fazer nada. A celulose vai acumular bile e vai ser excretada. Assim, o que vai acontecer com o seu corpo? Ele entende que ele vai precisar secretar mais bile. Secretando mais bile, ele vai utilizar mais colesterol. Com isso, a fibra vai fazer com que aconteça o quê? Abaixem os níveis de colesterol do seu corpo. Por isso que ela é um importante regulador. Drogas, assim, remédios que a gente fala, que atuam para diminuir os níveis de colesterol do sangue, eles tentam fazer isso. Impedir a reabsorção da bile para que ela saia nas fezes. Assim fazendo com que o seu corpo libere cada vez mais bile nos alimentos, né? E além disso é importante porque a bile ela é reabsorvida, certo? Uhum. Às vezes no momento que ela é reabsorvida, ela vem com muitos sais. Esses sais podem causar a pedra na vesícula. Isso dói. Mas a gente vai ver melhor isso mais pra frente, ok? Então, cuidado com a alimentação, né? Pratiquem exercícios e procurem um profissional para ajuda. Sempre. O terceiro grupo de lipídios é o grupo dos cerídeos, que são ésteres de cadeia longa, muito parecido com os glicerídeos. Alguns até possuem glicerol, utilizados para impermeabilização, proteção e formação de estruturas. Como exemplo, temos aqui, nos animais, os favos de mel das abelhas, que estão no formato hexagonal, justamente por ser a melhor forma para economizar a quantidade de cera. Temos também a cera de ouvido e o sebo da pele, ambos produzidos pelas glândulas sebáceas, que servem tanto como proteção contra micro-organismos como impermeabilizantes. E temos também as ceras das penas das aves. Algumas aves possuem elas muito bem desenvolvidas, uma glândula chamada glândula uropigiana, que fica próximo da cauda. Ela produz uma cera onde a ave pega com o bico e espalha por todas as penas, fazendo com que as penas não absorvam a água. E assim a ave, geralmente aquática, possa boiar ou mergulhar sem ficar totalmente encharcada. E nos vegetais, temos ceras em frutas e folhas, justamente para evitar a perda excessiva de água. O quarto grupo de lipídios é o grupo dos carotenoides, que são pigmentos com coloração, podendo ser amarelo, laranja ou vermelho. Os tipos de carotenoides são os carotenos, que são hidrocarbonetos, uma função orgânica composta apenas de carbono e hidrogênio. E como exemplo temos aqui o beta-caroteno, que é a provitamina A,
ou seja, um precursor da vitamina A. A partir dele, no nosso organismo, é sintetizada a vitamina A, conhecida como retinol. Temos também os carotenoides oxigenados. São grupos à base de carbono, hidrogênio e oxigênio. Como exemplo, temos a xantofila, que são pigmentos responsáveis pelo auxílio na captação de luz para a realização da fotossíntese. E uma observação é um outro pigmento que também pode ser encontrado, de cor verde, que contém magnésio na sua estrutura, que é a clorofila, de natureza lipídica. E falando em carotenoide, a gente tem aqui o seguinte. Em 1831 foi a primeira vez que extraíram os carotenoides, que extraíram o beta-caroteno. O beta-caroteno foi extraído da cenoura pela primeira vez. E a cenoura, do inglês carrot. Foi daí que trouxeram a palavra caroteno. De cenoura, carrot, né? E a vitamina A, também conhecida como retinol, ela é importante para poder prevenir a cegueira noturna, né? Conhecida também como xeroftalmia. Então, dessa forma, é importante que a pessoa consuma uma certa quantidade diária de vitamina A para prevenir essa doença, né? Inclusive, né, eles criaram um arroz transgênico, né, chamado Gold Rice. Eu não vou falar isso. Né, chamado Gold Rice. Não vou falar isso. É muito ridículo. É muito ridículo, velho. Então, por que você não vai falar isso? Porque é ridículo ficar do inglês Gold Rice. Enfim. Inclusive, eles criaram o arroz transgênico, o arroz... Agora eu buguei. O arroz dourado. Gold Rice. E esse arroz, ele é o quê? Uma cor dourada, né? Porque ele tinha o caroteno. O beta-caroteno, o retinol. E aí, com isso, as pessoas, né, elas consumiam esse arroz e com isso elas evitavam a falta, a avitaminose de vitamina A. E o último grupo de lipídios são os fosfolipídios. O principal deles são os glicerofosfolipídios, que são compostos por fosfato, o PO4 3-, mais o glicerol, mais 2 ácidos graxos. Aqui está o glicerol já esterificado com os 2 ácidos graxos, mais o fosfato na cabeça desse fosfolipídio. Pode aparecer também um grupo extra, como por exemplo, um grupamento chamado colina. Podemos representar os fosfolipídios como tendo uma cabeça e 2 caudas. A cabeça, por conter o fosfato, tem um caráter polar, um caráter hidrofílico, além de apresentar uma carga negativa. Já a cauda tem um caráter apolar, um caráter hidrofóbico. Por conta disso, esta molécula é considerada anfipática, anfifílica, que anfi significa dupla e fílica significa afinidade. Logo, essas moléculas têm dupla afinidade. Esses fosfolipídios são os principais componentes da membrana plasmática dos seres vivos. Isso porque, em meio à água, se organizam isolando sua parte hidrofóbica, podendo assim formar estruturas como uma micela, o lipossomo e, posteriormente, uma membrana propriamente dita. E uma observação aqui é que temos os esfingolipídios. Um exemplo deles é um com fosfato mais um grupamento aminoálcool, chamado de esfingosina ou esfingomielina, que são responsáveis por formar as bainhas de mielina nos neurônios. Essas bainhas são como se fosse uma proteção, um isolamento que garante o impulso elétrico saltatório, ou seja, mais rápido e que também atua como isolante elétrico. O LDL, se lembra o seguinte, a gente fala que é o colesterol ruim, né? Pensa o seguinte, se a pessoa começar a consumir muitas coisas que aumenta o LDL, né? Lembra o seguinte, logo deixo lembranças.
Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa super aula sobre lipídios para vocês, tudo bem? E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um gostei para que você receba mais vídeos como esse. Se não se inscreveu, por favor, se inscreva. A gente precisa de pessoas inscritas no canal. E compartilhe com seus amigos essa super aula que nós fizemos hoje sobre lipídios. Semana que vem tem mais. Falaremos de outro assunto de bioquímica para vocês. É isso aí, galera. Até mais!